entrevista ao UOL, o colunista e apresentador Milton Neves disse que questionou Dunga sobre a convocação de Neymar na Copa de 2010, lembrou do cooler que deu ao jogador que quase custou um patrocínio e disse como ele foi o responsável pela não convocação de Gabigol para a Copa. Gabigol. Esse eu desconvoquei, viu? Fiquei um ano falando, esse é um mala. Tite, não convoca. Aliás, eu chamo ele de Gabiesgol. Ele briga com árbitro, bandeirinha, com beque, qualquer marcação é errada. Ele é o mais chato jogador brasileiro de todos os tempos. E ele é bom. Mas não está jogando nada. Neymar e o cooler. Neymar apareceu pela primeira vez comigo, no terceiro tempo da Band. Foi o Neymar, a mãe e o pai dele. Depois do programa fomos jantar no Lelis Trattoria, o patrocinador era a Brahma. E eu dei um cooler da Brahma para ele. E ele levou. Foto publicada e deu um rolo porque ele tinha 16 anos. A Brahma ficou brava. O joelho do SUS de Ganso. Ganso joga com um joelho e meio. Porque pifou um joelho dele uma vez. Isso poucos sabem, ele operou no SUS. E o joelho operado no SUS é o que sustenta ele. Agora, o outro joelho, operado em um grande hospital de São Paulo, nunca mais funcionou. Ele joga com uma perna e meia. Gênio. A briga com Dunga. Briguei ao vivo em rede nacional no Hotel Windsor, onde as coletivas de convocação eram feitas com o Dunga. Falei para ele, escuta, você está levando um monte de jogador mais ou menos. Vou torcer para o Brasil estar sempre ganhando, apertado ou de goleada, porque assim não tem problema. Ele perguntou por quê? Porque você não tem ataque. Deixou o Ganso, o Neymar e o Adriano de fora. Ele disse, você não entende nada, você entende de Brahma. Outro dia, estava entrevistando o Tinga, ex-jogador de Grêmio, Internacional e Cruzeiro, e o Tinga colocou o Dunga no ar. Não tive coragem de falar para ele, olha, eu te falei para levar o Adriano, o Neymar, porque o Neymar seria uma arma secreta. O Pelé foi arma secreta e o Neymar, que não joga 20% do Pelé, seria algo secreto, para desequilibrar. Abel Ferreira na seleção. É muito inteligente. Ele não dá entrevista, ele faz simpósio. Eu colocaria ontem na seleção brasileira. Até porque o técnico da seleção brasileira coça o saco por 90% do tempo. Os outros 10% são em eliminatória, com os mortos-vivos da América do Sul, classifica fácil. Vitor Pereira. Esse aí foi o pior técnico que inventaram. Começou em uma coletiva, que ele estava empatando ou perdendo. Um repórter disse que o time não estava agradando com ele e perguntou, você não teme ser demitido? Ele falou, sabe quanto eu tenho no banco? Ele começou a se ferrar e ainda pôs a sogra na história. Foi pro Flamengo e foi uma tragédia. Da mesma forma que o Abel é nota 9,5, nosso amigo Vitor Pereira é nota 1. Milton sem Lenice. Em mais de uma hora de papo com o UOL, Milton Neves chorou várias vezes. Ele confessou que lida, desde 2020, com a depressão pela morte da mulher, Lenice. Ela foi vítima de câncer e partiu em 2020. Eu falo Nice, Helenice e Lenice, chame Magnoni Neves umas 80, 90 vezes por dia. Fico conversando com ela, explica. Foi por isso que o apresentador não aceitou vender a casa em que mora, em Alphaville, para um jogador de futebol. Tive uma proposta absurda de um jogador que passou pelo São Paulo.